expectativa antes da disciplina, eu confesso que eu não tinha muita ideia de como seria, mas eu já tinha conversado com algumas colegas, então o que eu achei que fosse era que ia ser uma disciplina muito calma, não ia me dar muito trabalho, porque eu sempre vi que as minhas colegas saíam cedo no horário que ia ser a aula, né? E eu perguntava, já vai pra casa? Não, é a AD. Ai, que interessante, então você pode ficar em casa, né? Muito bom. Aí eu já achei que fosse uma coisa muito descansada, já que você não precisava ir para a faculdade todos os dias, eram aulas que eram marcadas, no máximo 2 ou 3 encontros. Então essa era a minha expectativa, em que fosse uma cadeira que fosse me dar descanso, que não ia pegar do meu tempo, que eu não ia precisar me esforçar muito, mas não foi bem isso. Em relação ao meu horário, como eu fiz a organização, eu confesso que era para eu ter sido um pouquinho mais organizada. Eu percebi isso já quando estava terminando a disciplina, porque eu acho que o ideal é você já ter um cronograma. Se você olhar a agenda e você ver que até o dia 16 você tem que realizar 3 atividades, você tem um cronograma. Mas como é que eu fazia? Como as aulas no diário era de terça e quinta, então terça e quinta eu entrava nos ambientes, no Teleduc e no Moodle. Aí nessa entrada é que eu dava alguma participação, mas às vezes eu deixava de participar. Como? Eu pensava, não, tem mais uma semana para eu fazer eu participar dos fóruns. Então eu vou deixar para participar na próxima semana. Embora eu entrasse, eu não dava a minha participação. E eu acho que essa foi uma falha que eu cometi. Se todas as vezes que eu entrasse no sistema eu participasse de alguma forma, eu acho que teria sido um pouquinho mais produtivo. Então o meu horário eu acho que ficou um pouco a desejar, que já traz exatamente essa autonomia, que é o grande destaque da disciplina, é o aluno ter a sua autonomia. É ele promover o seu próprio horário, adequar às situações. E essa foi uma das maiores dificuldades que eu enfrentei, porque quando o aluno ele é só EAD, ele só estuda na modalidade à distância, então ele obrigatoriamente ele monta o seu horário. Então segunda eu vou fazer essa disciplina, terça, essa, quarta e sexta. Como é apenas uma disciplina dentro do nosso currículo, então a gente está muito habituado a ir. Aí quando tem um tempo livre, aqui lembra, poxa, eu tenho uma atividade para fazer de EAD. Então acho que faltou um pouco dessa minha iniciativa de fazer um cronograma, não uma forma de regrar, porque eu acho que a EAD já é isso, é a autonomia do aluno, mas uma forma de organizar o horário. Então eu acho que próximas disciplinas ou cursos que eu venha a fazer nessa modalidade, eu vou ter mais um horário, vou pregar no guarda-roupa, numa porta, na cama, um horário. Lembrar de fazer isso. Como tem nos próprios computadores, né, os lembretezinhos, porque já facilita para você não deixar de participar de alguma atividade. Às vezes eu entrava no sistema, no momento de participar de um fórum, aí eu via que não, ainda tinha mais uma semana para participar. Quando era na outra semana que eu ia entrar, já era a última semana. Como eu só entrava dia de terça e quinta, eu já ficava muito aperreada. Se eu tivesse feito o cronograma, eu ia lembrar, né? Então eu acho mais essa questão. Sobre os fóruns, tem alguns questionamentos a levantar, alguns pontos positivos e negativos, né? Os fóruns café, eu achava ideal que ele fosse por semana, porque toda semana você tinha um assunto novo. Agora eu acho que algo que poderia mudar era o tamanho dos vídeos, porque eu acho que um fórum café dá mais a ideia de uma conversa em que você não leva tanto tempo, até porque você não toma muito tempo tomando café, vamos dizer assim. Então veja, alguns vídeos tinham duração de mais de 1 hora, né? Embora sejam vídeos interessantes, todos os vídeos que foram passados do programa @nave, do Salto para o Futuro, da Casa de Vidro, do uso do tablet na escola, todos foram vídeos muito interessantes.
Mas veja que o fato dele ser muito extenso, diversas vezes eu entrava no fórum, no Moodle, fora o café, que era o que eu mais gostava, mas aí só pelo fato do vídeo ser muito longo, eu não tinha assim a vontade de ir até o fim. Eu assistia até o meio do vídeo, aí quando chegava no meio eu cansava, já não ia pro fim do vídeo. Aí como eu não tinha assistido o vídeo todo, eu não comentava. Aí o que eu fiz? Um dia eu tirei para assistir o vídeo todinho e fazer meus comentários. Em relação para o café, eu acho que eu até participei mais do que o permanente. Tanto que o permanente eu tirei um dia e participei, comentei tudo. Tanto os colegas interagir, como da minha própria opinião do texto, né? Do fórum permanente. Agora, o fórum café, eu acho que eu deveria ter interagido mais com os colegas. Porque como foi a minha participação? Eu assisti o vídeo, ou via alguma coisa extra e dava minha participação em relação ao vídeo. Eu acho que eu não interagi muito com os colegas, né? Mas de certa forma eu acho que foi muito satisfatória a minha participação nos fóruns. Além do café, do permanente, também tinha um dos textos, né? Eram postados os textos e a gente comentava. Eu achei muito interessante essa didática, porque você tinha um texto curto, você poderia ler, e os assuntos também. Eram assuntos muito interessantes. Uma dúvida que eu tinha no começo da disciplina era que a modalidade é a distância, mas qual seria o conteúdo que a gente ia trabalhar? Esse era o grande questionamento e que me fazia refletir sobre a importância da disciplina. Aí, no decorrer, o que eu percebi? Que além da gente estar presenciando o que é EAD, a gente estava estudando sobre EAD. Então, não foi uma disciplina que só me fez experimentar a autonomia, a distância, o professor como mediador, o aluno como próprio que está buscando o conhecimento, que já não depende mais só de um professor, um mestre. Mas também, além disso, eu percebi histórico da EAD, os referenciais da qualidade no ensino superior à distância. Então, foram textos que me enriqueceram duplamente. A disciplina como um todo, que me fez perceber o que é a modalidade, e os textos que a gente trabalhou, que trabalhou desde 1904, quando começou a EAD no Brasil, até os dias de hoje. Os programa UCA, por exemplo, um computador por aluno, que a partir da disciplina eu me interessei em entender mais sobre. Então foram discussões assim enriquecedoras. Esses textos, todos os textos que foram colocados foram muito bons. E além dos textos também, os bate-papos, que o primeiro eu sinceramente eu pensei em desistir, que eu não acreditei nessa ferramenta. O texto que a gente viu falava muito sobre um chat quando não é chato, e falava sobre como é legal você ter um bate-papo, a forma de interagir, o mediador, mas sinceramente nada daquilo aconteceu comigo no primeiro bate-papo. É tanto que eu li o texto, fiz as minhas anotações e não consegui falar nada durante o primeiro. Era muita gente falando, um sistema muito rápido, um sistema de rolagem que a pessoa escreve, já vai subindo as palavras, você quando pensa em responder, a sua resposta já está lá em cima e você não vê mais o que a pessoa entendeu, então muito complicado. Quando foi pro segundo bate-papo, aí ficou aquela última expectativa de se ia dar certo ou não. Já foi bem diferente. Eu consegui escrever o que eu tinha entendido do texto, consegui interagir com outros colegas, com a professora, que era a Alice, que estava mediando, e algumas das formadoras também. Foi uma coisa assim, muito interessante. Aí eu entendi por quê. Porque tudo é a sua adequação ao ambiente. Eu, como não era a primeira vez que eu tinha participado de um bate-papo, não tinha dado certo. Já na segunda deu. Eu já sabia o estilo, você não pode escrever muito, você tem que ser sucinto, você tem que responder rápido, você não pode demorar escrevendo que o sistema cai. Então, tudo é questão da adaptação. Então, todos esses processos, fóruns, no bate-papo, os textos, tudo isso foi assim, de uma forma muito conjunta e enriquecedora para o meu conhecimento geral do que é a AD.
como eu vejo a disciplina agora, né? Muito diferente de como eu pensava que seria. É uma disciplina que exige muito de vocês, ao contrário do que eu pensava, que eu explanei no início desse vídeo. Então, é uma disciplina que você precisa ter organização. Eu acho que a palavra que define a AD é a organização. Você não pode achar que porque você não está indo ao espaço escolar, à instituição, você obrigatoriamente não tem que parar e estudar. Você tem muita disponibilidade, flexibilidade, na verdade, de horário. Você pode, em vez de ficar de 6h30 às 8 e de 8h30 às 9h40, você poder pegar o seu horário de almoço. Mas, de qualquer forma, você precisa ter uma organização de tempo. EAD não dá para fazer em pensar, não estou sem tempo, vou fazer EAD. Não funciona, porque exige muito do seu tempo. E eu acredito que exige muito mais do que a presencial. Principalmente porque você precisa ter um recurso chamado internet. Então, você tem que contar com a eventualidade, por exemplo. Então, quando você tem uma aula presencial, que você vai apresentar um texto, você pode ir no ônibus lendo, você pode estar na parada do ônibus, você pode estar no seu horário de almoço. Na EAD você vai precisar da internet para postar o que você precisa, para comentar. Então, não é só a questão do tempo, é a questão também dos equipamentos que você precisa ter. Então, é uma disciplina que realmente me exigiu um pouco. Por exemplo, eu estudei, eu fiz comentários em feriados, em fins de semana, coisas que eu não faria normalmente em aulas presenciais. Mas, em compensação, eu não precisei passar 2 horas em frente ao computador, dando a minha participação. Eu acho que é aí que está a questão da autonomia, é você gerenciar o seu tempo, principalmente, e você ter a disponibilidade de você estar livre. Você obrigatoriamente não tem que fazer aquilo naquele dia, naquele horário, e você não está bitolado ao que o professor quer, ao que ele fala ali na hora. Sem falar que todo mundo participa. Então, dentro de um ambiente, vamos supor, uma turma 4 tenha, uma base, 30 alunos, todos os 30 vão comentar aquele texto. Então, dá a oportunidade de todos participarem. Então, acho que esse é o grande avanço. E no mais, depois explanar um pouco sobre a minha expectativa, de como eu entendi, é agradecer muito, foi um prazer muito enorme participar juntamente com as formadoras e a professora Liz, o professor Hermínio também, mas a gente teve mais contato com a professora Liz. E dizer que tudo que a gente passou foi assim, de enorme experiência. E destacar o que a gente viu no currículo a favor de quem, do Salto para o Futuro, que foi um dos que mais me fez refletir. É isso que eu penso, é que o nosso currículo ainda não dá total suporte para a gente poder trabalhar EAD nas escolas. Como professores, não. Mas abre a mente para você ir atrás de outros cursos, de você se interessar, se é isso mesmo, você gosta dessa modalidade, então você se especializar mais nisso. Então, acho que essa disciplina é principalmente para isso. Para despertar a gente para esse novo mundo de tecnologia, para essa inserção na sala de aula. E eu acho que esse é o grande objetivo que foi conseguido, principalmente comigo, durante essa disciplina de